Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu sou Daniel Lopes e hoje a gente vai falar a respeito das hipóteses aí em que cabe o recurso em sentido estrito, tá? Que comumente a gente chama de rese. Uma aula importante para você, você precisa assistir até o final para você poder acompanhar todas essas hipóteses, porque existe uma grande probabilidade de uma delas ser cobrada na sua prova. Então fica ligado aí na aula, não perde nem um pouquinho e já se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos também, comente, deixe o joinha. Isso tudo nos ajuda bastante a gente poder continuamente estar crescendo, trazendo conteúdos cada vez de mais qualidade para você. Então, muito obrigado, segue aí para a aula. Pessoal, vamos começar o nosso estudo dos recursos em espécie agora. A gente vai começar falando do recurso em sentido estrito, também mais conhecido por rese. Quando a gente vai falando aqui dos recursos, a gente vai falar no CPP, principalmente do rese e da apelação. No entanto, também a gente vai tratar de outros recursos, no entanto, saibam aqui que os mais importantes são esses aqui. E são os que possuem aí algumas hipóteses um pouco mais complicadinhas para você poder entender e algumas situações até mesmo decorar. Entendo aqui que se a gente for fazer alguma correlação com o processo civil, tá? Somente para fins didáticos, embora exista assim, algum tipo de correlação, não é uma correlação exata, tá? É importante que você saiba isso. É somente uma correlação para que você entenda mais ou menos para que serve cada uma. Aqui, quando a gente fala de rese, a gente está falando com relação a decisões que têm mais cunho de decisão interlocutória, embora não seja sempre assim. Vocês vão ver que em algumas situações ele acaba se aplicando para situações em que são típicas de sentenças que são às vezes terminativas ou sentenças que realmente são definitivas. Agora, com relação à apelação, a gente pode pensar a respeito daquelas sentenças, se a gente for fazer uma correlação com o CPC. No entanto, aqui só para fins didáticos, tá? Estou reiterando novamente isso para que você entenda que não é exatamente isso. Mas, para fins didáticos, a gente pode pensar em algo mais ou menos dessa forma para ajudar você na sua memorização. Vamos lá entender um pouquinho a respeito dele. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Primeiramente, aqui ele fala em despacho. No entanto, como o despacho não tem uma carga ali decisória, na verdade, acaba sendo aqui um equívoco colocar que cabe o recurso do despacho. No entanto, entenda aí que o artigo ele fala despacho. Vamos lá, primeira hipótese. Hoje na nossa aula a gente só vai falar dessas hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Já que são muitas hipóteses, eu não quero que você confunda aí com as próximas aulas, com as outras situações que a gente vai tratar a respeito do rese. Eu quero somente que você nessa aula entenda aí as hipóteses de cabimento. Primeira hipótese aqui, ele fala que não receber a denúncia ou queixa. Primeiramente, que não receber. Com relação àquela denúncia ou queixa sendo recebida, em regra não cabe o recurso, cabe ali uma impetração de um habeas corpus, alguma coisa assim. Mas com relação ao não recebimento de denúncia ou queixa, sim, cabe o rese. O que eu preciso dizer aqui para você, que você tome muito cuidado, porque nós ainda vamos estudar a Lei 9.099. E na Lei 9.099, com relação à rejeição de denúncia ou queixa, cabe a apelação. É o que você precisa tomar muito cuidado. Como existe essa diferenciação com relação às duas situações, é muito comum ser cobrado em prova. Então, é muito importante que você memorize que aqui no CPP, quando a gente fala de processo comum, até alguns processos especiais, a gente está falando de não recebimento, a gente está falando de rese. No entanto, na Lei 9.099, quando a gente fala lá do procedimento sumaríssimo, o que cabe é a apelação. Não confunda as duas hipóteses aqui. 2, que conclui pela incompetência do juízo. Quando ele conclui que aquele juízo ele não é competente, precisa o processo ser remetido para um outro juízo. Percebam aqui que também ele não está finalizando o processo, ele não finaliza aqui o processo, ele remete para outro juízo e ele cabe também aqui o rese.
Que julgar procedentes as exceções. Exceções, a gente pode ter aqui exceção de incompetência, pode ter exceção de litispendência, existem diversas exceções, vocês vão saber, se lembrar que as exceções são aquelas situações que são questionadas de forma incidental, elas são muito relevantes para o processo, no entanto, elas são vistas de uma forma incidental. Então, impedimento, incompetência, litispendência, são situações que são julgadas aqui em exceções. Ele fala que quando for julgado procedente, as exceções, salvo a de suspeição, porque em regra não cabe recurso com relação à decisão aqui de suspeição. Eu quero que vocês tomem muito cuidado na sua prova, porque quando ele vai tentar te confundir, ele vai falar que com relação à decisão que recebe denúncia ou queixa cabe rese. Tá errado, tá? Porque é somente com relação à decisão que não recebe denúncia ou queixa. Por isso que aqui vai ser muito necessário para você aí uma memorização. Não tem muito uma forma de estudar de uma forma que fique mais claro esse assunto, já que a opção do legislador aqui foi uma opção casuística, uma opção de colocar vários exemplos em que cabe o rese. Isso acaba complicando um pouco para a nossa didática, para a nossa compreensão, porque como é muito casuístico, a gente não consegue ali firmar somente uma regra específica. Por isso que eu tentei fazer uma associação com decisões interlocutórias, mas ainda assim não seria o mais apropriado fazer essa correlação, já que não são propriamente decisões interlocutórias, não todos os casos. Mas quando você for estudar mais a fundo isso e for reler o assunto, você vai perceber que a maioria das situações são questões mais ali, não de cunho de finalizar o processo, são de cunho ali de meio de processo, de situações que não finalizam o processo em si. Percebam isso, tentem fazer essa correlação para poder se tornar um pouquinho mais fácil o assunto. Então, aqui julgar procedente as exceções. Aqui também tomem cuidado, porque se ele falar, olha, que julgar improcedente as exceções, não é a situação do rese. A situação do rese é que julgar procedente as exceções. 4. Que pronunciar o réu é aquela decisão de pronúncia. A gente estudou isso daqui quando a gente estava estudando lá Tribunal do Júri, a gente viu que pronúncia cabe o rese e que a impronúncia cabe a apelação. A gente viu aqui que com relação uma forma de decorar seria aqui consoante, consoante e vogal. Tanto é que você vai se lembrar, a absolvição sumária também cabe a apelação e a desclassificação cabe o rese. Aqui é até interessante, quando a gente pensa aqui em desclassificação, a gente lembrar do rese, a gente pode pensar inclusive aqui nessa situação de concluir pela incompetência do juízo. Se ele conclui pela incompetência do juízo é porque está, de certa forma, ali possivelmente desclassificando. É a mesma situação da desclassificação lá no Tribunal do Júri. Você vai lembrar que no júri, quando ele entende pela incompetência do juízo, ele está desclassificando o crime. E cabe o rese lá e cabe o rese aqui também. Pronunciar o réu, então, também cabe o rese. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. Tratando, então, a respeito de fiança. Indeferir requerimento de prisão preventiva. Aqui, com relação à prisão preventiva. Ou revogá-la. Conceder liberdade provisória. Percebam que são situações relacionadas à liberdade aqui. Ou relaxar a prisão em flagrante. Todas essas são situações de rese. Percebam que a prisão ela acaba sendo um instrumento processual aqui, quando a gente está falando a respeito de fiança, prisão preventiva, são situações em que a prisão ela é utilizada não de uma forma de execução de pena, mas sim de uma forma que ela garanta o resultado útil do processo. Em razão disso, percebemos que é uma situação ali dentro do processo, não é de execução. Em razão disso, cabe o rese. O 6 foi revogado. 7. Que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor, mais uma vez aqui a gente tratando a respeito de fiança. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade.
Olha aqui a gente já pode começar a acabar confundindo com a apelação, por exemplo. Então, se foi decretado a prescrição ou então julgada a extinção de punibilidade, a decisão aqui do legislador foi colocar que a aplicação do rese. Tomem cuidado para não confundir aqui, porque facilmente você poderia confundir com uma hipótese de apelação. 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Aqui já é uma situação distinta, ele está indeferindo o pedido de prescrição ou então de causa extintiva de punibilidade. Aqui já é mais fácil a gente entender por que é o rese e por que o processo ele de fato continua aqui, já que o juiz indeferiu o pedido de prescrição e de causa extintiva. Se não tem essas causas aqui extintivas, significa que o processo ele tem prosseguimento. Então faz mais sentido aqui o rese do que na hipótese anterior. Tome cuidado na hipótese anterior aqui. 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Então, tanto concessão quanto negar a ordem, tanto concessão quanto a negação de ordem de habeas corpus, cabe o rese. Vamos lembrar aqui que, com relação à aula anterior que a gente viu, mesmo que não entre com o rese, é uma hipótese aqui de remessa necessária, no caso da concessão do habeas corpus. Remessa necessária na concessão. Isso a gente viu na aula anterior. O 11, a gente vai ver aqui esses que estão em amarelo, são hipóteses que, embora estejam previstas no CPP como hipóteses de rese, não são efetivamente hipóteses de rese mais, tá? Em razão ali da desatualização do Código de Processo Penal, principalmente com relação à Lei de Execuções Penais. Em razão disso, algumas situações que estavam previstas o rese já não cabe mais o rese, mas sim o agravo em execução. Quando falamos a respeito de situações que ocorrem durante a execução da pena, como ocorre durante a execução da pena, e ela é aplicável pelo juiz da execução, o juízo da execução, o que se utiliza é o agravo em execução e não o rese. A primeira hipótese aqui que a gente vai falar é o 11, que ele fala conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Primeiramente, a suspensão condicional da pena ela pode ser concedida na sentença também. Se ela for concedida na sentença, é uma hipótese de apelação. É uma hipótese de apelação e não de rese. E se ela for concedida aqui, negada ou revogada durante a execução, aí sim cabe o agravo em execução. Conceder, negar ou revogar livramento condicional. Livramento condicional aqui é uma situação que trata a respeito de execução. Quando a gente fala a respeito de execução da pena, a gente está falando de agravo em execução, que é um outro recurso. Vamos já direto aqui para as outras hipóteses em amarelo também, que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Percebam que aqui a gente está falando de jurado em lista geral. Aqui existe um procedimento específico no Tribunal do Júri, já lá naqueles artigos a respeito do Tribunal do Júri. E o procedimento previsto lá é a reclamação. Em razão disso, muitos autores entendem que essa hipótese já não caberia mais o rese, e sim a própria reclamação, que seria o procedimento mais adequado lá no próprio procedimento do Tribunal do Júri. E aqui a 17 fala que decidir sobre a unificação de pena. Quando fala sobre unificação de pena, vamos dizer aqui que uma pessoa foi condenada na comarca A e ela também foi condenada na comarca B. Esses processos eles vão lá para o juízo da execução e há ali um procedimento de unificação da pena. É necessário que seja unificado para se entender qual é a pena que essa pessoa vai cumprir. Então percebam que essa também é uma situação de execução de pena. Ela também cabe agravo em execução. As outras aqui, 13, ele fala que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte, anulação de processo da instrução criminal, se a instrução ela foi anulada, a instrução pode ter sido anulada tanto ali a favor, contra o réu, então, tendo sido anulada, cabe o rese.
Percebam que é algo interno aqui do processo em si, ele não finaliza o processo, ele simplesmente trata a respeito da instrução. A instrução é aquele momento processual, aquela fase processual de produção de provas. 15, que denegar a apelação ou a julgar deserta. Primeiramente, denegar a apelação significaria dizer que entendeu-se que a apelação ela não cumpria todos os requisitos de admissibilidade. Se a apelação não cumpria todos os requisitos e ela foi denegada, cabe o rese. Ou então, a julgar deserta, significa aqui que não houve o preparo. Então, fala-se aqui a respeito de custas, situações que precisam ser resolvidas antes dele subir. Isso seria um julgamento deserto. 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Questão prejudicial é aquela questão que trata a respeito do mérito, alguma situação do mérito do processo. Então, vamos dizer ali que existe uma situação discutindo a respeito do estado da pessoa. Então, é necessário que se entenda se aquela pessoa é casada, se ela não é casada, e isso vai influenciar diretamente no processo penal, nesse caso aqui que eu tô dando como exemplo. Em razão disso, podemos dizer que o processo penal poderia acabar ficando suspenso. É possível que o processo penal fique suspenso para que se resolva primeiramente lá na esfera civil. Em razão disso, a decisão que ordenou a suspensão cabe aqui também o rese. Tá? Cuidado que a decisão que nega a suspensão do processo não cabe o rese. Pode caber ali um mandado de segurança ou então caber um habeas corpus, tá? Mas com relação a ordenar a suspensão é que cabe o rese. 18. Que decidir o incidente de falsidade. Incidente de falsidade aqui é uma questão, então, incidental. Faz ele autos específicos para decidir se um documento ele é verdadeiro ou é falso. A importância desse incidente é porque ao final dessa questão, desse incidente, é possível que o processo aqui ele seja remetido ao MP, para que o MP processe a pessoa em razão da falsidade documental. Então é importante com relação a isso, e a decisão no incidente de falsidade vai caber aqui o rese também. No 18, cabe o rese. 19, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Aqui a gente está falando de medida de segurança depois do trânsito em julgado. É uma situação de execução, então a gente fala aqui no agravo em execução. O 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Então, se houve ele transgrediu uma medida de segurança, em razão disso, aplica-se outra medida de segurança. Também já estamos falando de execução de pena, aqui, execução de medida de segurança, agravo em execução. Que mantiver ou substituir a medida de segurança, novamente aqui, medida de segurança, vocês vão se lembrar que a medida de segurança é aquela aplicável ao inimputável, em razão dele não poder ser condenado à pena. Ele não pode ser condenado a uma pena, ele é condenado a uma... na verdade, ele é absolvido, é o que a gente chama de absolvição imprópria. Então, no entanto, ele precisa cumprir uma medida de segurança. Também agrava em execução. 22, aqui revoga a medida de segurança, mais uma hipótese de medida de segurança, também agrava em execução. 23, que deixar de revogar a medida de segurança, mais uma situação aqui de medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação, agrava em execução. 24, que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Essa situação aqui eu deixei em vermelho porque é uma situação que já não ocorre mais. Essa conversão de multa em PPL, em pena privativa de liberdade. Isso não ocorre mais, não é possível que a multa seja convertida em pena privativa de liberdade. Então já é uma hipótese que não cabe mais o rese, já não cabe mais nem mesmo essa hipótese. E para a gente poder finalizar aqui, a gente vai finalizar aqui no 24, ele fala da decisão que recusar
Homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Tome muito cuidado com essa hipótese aqui, porque é uma hipótese recentemente aqui inserida pelo pacote anticrime. Em razão disso, em razão de ter sido inserida recentemente, existe a possibilidade de ser cobrada na sua prova. Então tome muito cuidado aqui com essa situação de recusa. Então, primeiramente, recusa. Se for homologado, o recurso que cabe aqui não é o RESE, ele está falando a respeito da recusa da homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Tome muitíssimo cuidado com essa hipótese aqui, lembre-se que é com relação à recusa, tá bom? Então a gente vai finalizando nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente começa a partir do artigo 582. Para fins didáticos, eu acho que vai ser melhor a gente poder separar essas aulas aí. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Deixe o seu joinha já, se inscreve no nosso canal também para nos ajudar e deixe um comentário aí também. Diga como que você está se preparando, se você está estudando por videoaula, se está assistindo, se está somente lendo PDF e tudo mais. Eu gosto de saber, acho que é interessante para a gente poder estar trazendo cada vez conteúdos melhores para você e mais personalizados também. Então, muito obrigado por assistir até agora, até o final, e bons estudos para você!